Meu nome é Graziela, docente da Unifesp do campus de Diadema, da área de hematologia. Nesta aula, eu vou apresentar sobre os distúrbios da coagulação no COVID-19 e possível uso da heparina no tratamento dos pacientes com COVID-19. Bem, até a data do dia 27 de maio de 2020, foram publicados 452 trabalhos, correlacionando o COVID-19 com as coagulopatias, que são os distúrbios da coagulação. Bem, o paciente com COVID-19 vai apresentar alterações nos parâmetros da coagulação, são os parâmetros laboratoriais, eventos trombóticos, como trombose arterial, tromboembolismo venoso, e podem evoluir para um caso mais grave de coagulação intravascular disseminada, CIVD. Bem, nesse trabalho de 2020, ele apresenta os parâmetros laboratoriais da coagulação, um aumento de todos esses parâmetros, aumento de TP, TTPA, fibrinogênio, dímero D e produtos da degradação da fibrina. De 183 pacientes estudados, 21 evoluíram para o óbito. E nesses pacientes foi observado uma piora, um aumento significativo de dímero D. Então, esse aumento de dímero D está associado ao pior prognóstico do paciente. E alguns desses pacientes também apresentaram uma coagulação intravascular disseminada. Nesses outros trabalhos aqui apresentados, também apresentam uma alteração desses parâmetros, aumento de TP, TTPA, também aqui podemos observar, e o aumento de dímero D e redução das plaquetas, uma plaquetopenia. Aqui nesse outro trabalho também podemos observar a diminuição, um aumento, na verdade, de TP, aumento de dímero D e redução das plaquetas, plaquetopenia. Então, o que tem em comum nesses trabalhos é esse aumento significativo do dímero D nesses pacientes que evoluíram numa forma grave do COVID-19. Todos os pacientes avaliados nesses estudos foram pacientes que estavam hospitalizados, que evoluíram com uma inflamação ali pulmonar, e esse aumento do dímero D está associado sempre a um pior prognóstico de todos esses pacientes. Bem, além dessas alterações dos parâmetros da coagulação, temos os eventos trombóticos. Até agora, foram relatados embolismo pulmonar, tromboembolismo venoso, trombose arterial. Nesse outro trabalho, que foi avaliado o maior número de pacientes, foi observado tromboembolismo venoso, embolismo pulmonar, trombose venosa profunda, casos de AVC, casos de infarto do miocárdio e CIVD. Bem, nessa imagem, é uma imagem de microscopia óptica, de um corte do pulmão de um paciente com COVID-19. Nessa imagem, nessa primeira imagem, podemos observar um dano alveolar difuso, uma alteração aqui da estrutura dos alvéolos, uma desorganização do tecido. E nas imagens seguintes, apresenta então a arteríola com a presença do microtrombo, no centro aqui, dentro aqui do vaso. Nessas outras imagens, imagens de outros vasos, em outros aumentos, também podemos observar a presença desses trombos fazendo uma oclusão aqui das arteríolas, dos alvéolos desse paciente. Bem, a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, ela está associada com esse aumento do dímero D, com o pior prognóstico do paciente. Lembrar que a CIVD ela é uma ativação do processo da coagulação de forma sistêmica. Então, você não tem mais uma forma localizada do distúrbio da coagulação, ensina o organismo todo como paciente, e a CIVD ela não é considerada uma doença propriamente dita, mas sim uma consequência de outras doenças, e você tem a perda da localização desse distúrbio da coagulação, ele acontece de forma sistêmica, existe um desequilíbrio do balanço homeostático,
onde numa fase inicial você tem uma hipercoagulabilidade, né, está associada à formação de coágulos, e no segundo momento, então, um sangramento por causa do consumo de todos os fatores da coagulação e das plaquetas. Bem, devido a esses distúrbios da coagulação, então, foi levantado aí que a heparina, ela tem um potencial, né, como anticoagulante, como já é utilizado nesses distúrbios da coagulação, mas utilizar aí nos casos do COVID-19. Então, aqui vamos entender um pouco, primeiro, como que a heparina age dentro do nosso organismo. Nós temos a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. Ambas heparinas utilizam a antitrombina como um fator plasmático, né, um cofator plasmático. Aqui nessa representação nós temos a antiparina, a antitrombina, a heparina e a heparina fazendo essa associação aqui com a antitrombina. A antitrombina ela vai associar a trombina. E aqui no final nós temos o complexo, né, formado, heparina, antitrombina e trombina. E nessa outra representação, né, mostrando aqui a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. Ambas, né, vão se associar à antitrombina, certo? Mas cada um vai ter um efeito diferente, né? A heparina não fracionada, ela se associa à antitrombina, e que vai se associar ao fator 10 ou à trombina. Então, ela se associa a dois fatores aqui da coagulação. Eu posso inibir a cascata da coagulação em 2 pontos com a heparina não fracionada. Já a heparina de baixo peso molecular, né, se une aqui à antitrombina, mas vai se associar apenas com o fator 10 ativado. Aqui uma representação da cascata da coagulação, né? Na verdade, a parte final dessa cascata. Então, em condições sem inibição da cascata, nós teríamos aqui a trombina, ativando o fibrinogênio e fibrina, e a fibrina formando esse tampão homeostático estável. Então, nós temos as células, hemácias, plaquetas, e a fibrina formando esse coágulo mais estável, né, um coágulo secundário. Então, aqui nós temos a formação do coágulo. Então, naturalmente, nós temos a antitrombina no nosso organismo, que seria um anticoagulante natural, que vai inibir todo esse processo de formação da fibrina e do tampão homeostático, tampão, o coágulo, né? E a heparina, ela vai potencializar essa ação da antitrombina no meu organismo. Além disso, a heparina pode se associar ao fator 10. O fator 10, ele ativa a trombina, a protrombina, que é o fator 2, em trombina. Então, se a heparina se associa ao fator 10, a gente tem um bloqueio dessa via. Então, nós podemos bloquear, né, de 2 pontos essa via, né, bloqueando a trombina e o fator 10, intensificando essa ação aí da antitrombina. Então, por isso que a heparina ela é utilizada aí no tratamento dos distúrbios da coagulação, e nesses trabalhos aqui de 2020, eles tratam, né, faz o tratamento de heparina nos pacientes com COVID-19. Então, o que foi observado é que os pacientes tratados com heparina apresentaram menor mortalidade, comparado com os pacientes que não foram tratados. Além disso, os pacientes que não foram tratados com heparina apresentaram aumento do tempo de trombina, que é TP, aumento do dímero D e uma redução das plaquetas, né, uma plaquetopenia. Então, indicando aqui que existe um bom prognóstico do paciente quando se utiliza a heparina nesses pacientes com COVID-19. Nesse segundo trabalho, utilizando uma heparina de baixo peso molecular, né, 31% dos pacientes tratados tiveram complicações trombóticas, né, mas um ponto positivo é que nenhum paciente desenvolveu a CIVD. Então, nenhum paciente teve uma piora do quadro clínico. No entanto, aqui,
desse trabalho, foram utilizados vários protocolos de tratamento da heparina. Não se estabeleceu uma concentração exata, né, e não tem como a gente comparar qual concentração teria um efeito, um melhor efeito nessa condição do Covid-19. Bem, além de utilizar a heparina como anticoagulante, existem relatos de se utilizar a heparina como uma substância anti-inflamatória. Então, em alguns trabalhos, né, na verdade, nesse trabalho que fez uma revisão sistemática, avaliando os efeitos anti-inflamatórios da heparina, ele avaliou vários trabalhos que avaliavam a ação da heparina em diferentes tipos de inflamação, em diferentes condições. Na colite ulcerativa, né, uma inflamação ali do intestino, nós temos trabalhos que mostram efeitos favoráveis, né, que a heparina tem uma eficácia como anti-inflamatório. Outros falam que a heparina não tem eficácia como anti-inflamatório quando comparados com anti-inflamatórios usados usualmente. E, além disso, a heparina não altera os biomarcadores da inflamação que foram dosados, como o PCR, proteína C reativa, VHS e o fibrinogênio. Então, nesse caso da colite ulcerativa, os dados foram controversos. No entanto, na asma foi observados bons resultados, né? A heparina, ela contribuiu para diminuir os eosinófilos, linfócitos, diminuir a hiperatividade brônquica. Então, aqui o autor indica ali que a heparina teve bons efeitos, né? Uma ação anti-inflamatória, e que ela pode ser utilizada em combinação já com outros medicamentos usuais para essa patologia. Já na síndrome, né, da resposta inflamatória sistêmica, ocasionada por uma circulação extracorpórea, a heparina, ela diminui a ativação dos leucócitos e da cascata, né, do complemento, diminui, né, a concentração dos marcadores inflamatórios aqui dosados, que foram interleucina 6, interleucina 11, TNF-alfa, mas outros trabalhos já não demonstram essa ação anti-inflamatória da heparina e que a heparina não altera esses marcadores inflamatórios. Então, aqui também temos dados um pouco controversos, né, nesse tipo aqui de inflamação. Na síndrome coronariana aguda, a heparina já é utilizada, né, pensando já nesse tratamento, mas não como anti-inflamatório. E quando se avalia essa ação anti-inflamatória, não se observou alterações dos marcadores. Então, indicando que aqui, neste caso, não existiria um efeito, né, anti-inflamatório. Já na inflamação pós-operatória, avaliados aqui na cirurgia, né, de catarata, se usar lentes intraoculares heparinizada após a cirurgia, né, então você tem um efeito anti-inflamatório. E se utilizar soluções, né, heparinizada durante o processo cirúrgico, existe uma diminuição da inflamação pós-operatória. E, além disso, existe uma redução da interleucina 6, interleucina 8, TNF e proteína C reativa. Então, nesse caso aqui, demonstra bons resultados, né, da ação anti-inflamatória da heparina. Então, fica, né, ainda a pergunta. Então, aqui nesse caso, nós ainda não temos uma conclusão definitiva, existem dados controversos, então vai depender da causa da inflamação, do local. Então, ainda fica a pergunta. A heparina tem uma ação anti-inflamatória? Então, vai depender do local e da causa dessa inflamação. E fica uma segunda pergunta, a heparina pode ser utilizada como anti-inflamatória em pacientes com Covid-19? Então, até o momento, não existe um trabalho que faça essa relação da heparina como anti-inflamatório nos pacientes com Covid-19. Então, a gente precisa de dados mais, na verdade, dados mais consistentes sobre essa ação da heparina como anti-inflamatório, né, confirmar esses dados in vitro, in vivo,
e fazer esse levantamento, né, essa comparação com os pacientes do Covid-19. Então, ainda não temos a resposta para essa pergunta, é necessário ainda ter mais investigações referente a isso. Bem, além disso, a heparina, ela pode ser utilizada aí como um protetor endotelial. Então, num processo de inflamação, a gente tem uma lesão das células endoteliais. Então, nesse trabalho de 2015, o pesquisador cultivou células no endotélio vascular humano e acrescentou o TNF-alfa para simular um ambiente inflamatório. Depois desse ambiente estabelecido, essas células foram tratadas com heparina para avaliar a ação da heparina nesse ambiente inflamatório. E o que foi observado foi uma redução da proteína C ativada. A proteína C ativada é uma proteína da coagulação, mas também é uma proteína que está presente no processo inflamatório, então pode ser usada como um marcador dessa inflamação. Então aqui nós tivemos uma redução e também um efeito inibidor da heparina sobre o NF-kappa-beta e a MAP quinase. Essas duas proteínas estão associadas à ativação, né, de eventos que estimulam o efeito, né, estimulam a inflamação no organismo. Então, a gente tem um efeito redutor da proteína C ativada e um efeito inibidor das proteínas relacionadas à cascata de ativação também dos efeitos da inflamação. Então, a gente tem um efeito protetor e um efeito de reduzir a inflamação nesse experimento aqui in vitro. Então, o que falta seria mais dados, né, comparativos do in vitro em pacientes, né, em vivo, para avaliar realmente esse efeito protetor, né, da heparina e a possível ação dessa heparina nos pacientes com Covid-19, né, para proteger ali as células endoteliais vasculares, aí principalmente as localizadas no pulmão. Bem, além disso, temos uma outra pergunta, né, utilizar a heparina com ação antiviral nos pacientes com Covid-19. Então, já em 2004, nós tivemos um trabalho aqui publicado, onde foram cultivadas células Ver, que foram tratadas com heparina, e infectadas com o vírus SARS-CoV. Então, foi observado que as células infectadas com o vírus SARS-CoV na presença de heparina teve uma redução, na verdade, dessa infecção por SARS-CoV, quando comparado com as células que não receberam o tratamento da heparina. Então, indicando uma ação, talvez antiviral aqui da heparina, diminuindo esse processo da infecção pelo SARS-CoV. Um trabalho agora publicado em 2020, em colaboração com os pesquisadores da Unifesp, fizeram também essa comparação, né, das células Vero tratadas com heparina e infectada com o SARS-CoV e o SARS-CoV-2, que é o causador aí do Covid-19. Então, eles observaram primeiro o mesmo resultado desse trabalho de 2004, uma redução também da infecção das células com SARS-CoV, e quando avaliou o SARS-CoV-2, observou que essas células também apresentaram uma menor infecção do SARS-CoV-2 quando as células tratadas com heparina. Então, mostrando um efeito positivo, né, que a heparina pode ter essa ação antiviral e pedindo aí que o vírus infecte as células. E por que, né, vem essa ação, né, da infecção? As nossas células, elas apresentam esse receptor, que é o AC2, e o vírus, ele apresenta, né, uma proteína aqui da sua estrutura, que é a proteína spike, ou também chamado de proteína S1. Essa proteína spike se associa a esse receptor, AC2, né, a ACE2, e por meio desse receptor, esse vírus consegue entrar dentro das nossas células e iniciar o processo dessa replicação viral.
Então, existe toda uma replicação de todas as estruturas aqui do vírus e um processo de montagem de novos vírus dentro da célula. Depois que esse vírus está pronto, ele acaba saindo aqui para um processo de exocitose e vai infectar novas células do nosso organismo e se multiplicar, certo? Então, essa proteína spike, ela faz ligação, então a gente tem a representação aqui, né, da estrutura do vírus, e tem a proteína spike, que vai fazer essa ligação com o receptor das nossas células. E, né, nesse trabalho aqui de 2020, né, também associados aos pesquisadores aqui da Unifesp, fizeram vários experimentos e detectaram que a heparina, ela consegue fazer a ligação com esse receptor, com essa proteína spike. Então, a heparina ligando-se a esse receptor, a essa proteína spike, ela impediria, ela ocuparia todas essas proteínas e impediria que o vírus entrasse dentro das nossas células por meio, né, do receptor ACE2. Então, essa proteína spike, por ela ter esse potencial, né, de se associar às nossas células, e é isso que faz com que esse vírus infecte as nossas células, essa proteína spike, ela é um alvo, né, terapêutico. E aí, visando ainda que a heparina consegue fazer essa associação também, impedindo do vírus entrar. Então, por isso que no caso, né, da infecção por SARS-CoV, SARS-CoV-2 in vitro, conseguimos observar uma menor infecção, né, em ambos os casos, quando as células são tratadas com heparina, né, porque a heparina se associa a essa proteína spike. Bem, nesse caso, né, nesse mesmo trabalho, foi feito vários experimentos para avaliar, então, a ligação da heparina com esse receptor do SARS-CoV. Então, nesse primeiro experimento, observou, então, que a heparina se liga ao receptor do SARS-CoV, que é a proteína spike, numa concentração aqui de 0,017 miligramas por ml, e se a gente aumenta essa concentração, essa ligação vai diminuindo. Então, a ligação ela é dose dependente. Quanto maior a concentração de heparina, menor a ligação, então, com a heparina com o receptor do SARS-CoV-2. Certo? E também foi observado também um pior efeito quando se utiliza uma heparina de baixo peso molecular. Nesse outro gráfico, podemos comparar o poder inibitório, o poder de ligação da heparina, né, com os derivados da heparina, então, indicando que a heparina tem um melhor efeito nessas ligações. E nesse segundo caso, mostrando a heparina de baixo peso molecular e derivações da heparina, quer dizer, outros tipos de heparina, com modificações na sua estrutura molecular para avaliar qual que teria um melhor efeito. E ainda assim, nós temos um melhor efeito com a nossa heparina não fracionada, né? Então, ela tem uma melhor ligação com os receptores dos SARS-CoV nessa baixa concentração. No caso aqui, desse segundo tipo de heparina, nós temos uma melhor ligação em concentrações maiores de heparina. Bem, então fica a pergunta, a heparina ela tem uma ação antiviral? Então, nesse trabalho, o que foi detectado é que a heparina faz uma ligação com essa proteína spike, ela reduz a infecção viral do SARS-CoV-2 in vitro, né? Então, existe uma ligação dose-dependente da heparina com esse receptor do SARS-CoV. A enoxaparina e seus derivados têm uma menor ligação com o SARS-CoV-2, então, mostrando que a heparina teria uma maior efetividade, não a heparina de baixo peso molecular e seus derivados, e que a estrutura molecular da heparina interfere na ligação. Então, eu preciso de uma estrutura específica da heparina numa concentração ideal
para que ocorra a ligação da heparina com a proteína spike do vírus SARS-CoV-2. Bem, mas ainda existem muitas perguntas, né? E aqui nós podemos avaliar, né? Então, a heparina, ela diminui processos inflamatórios, porque ela tem essa ação anti-inflamatória, melhora a oxigenação, diminui as formações do trombo, porque está associada aqui à ação anticoagulante. Nesse trabalho, mostra que os pacientes tratados com heparina apresentam uma melhor oxigenação, né? Quanto mais tempo esses pacientes são tratados, né? Então, a gente tem a comparação tempo de 48 horas e 72 horas. Sendo que 72 horas apresentou uma melhora ali do processo de oxigenação desses pacientes. Então, a heparina também tem esse efeito positivo no tratamento desses pacientes. Mas ainda fica algumas perguntas, né? Nem tudo fica muito claro sobre a ação da heparina sendo utilizada como um tratamento para os pacientes do Covid-19. Então, a gente sabe que os pacientes com Covid-19 evoluem com coagulopatias, com os distúrbios da coagulação. O aumento do dímero D está associado a um pior prognóstico e hoje já existe a tromboprofilaxia, quer dizer, os pacientes que desenvolvem essas coagulopatias, os pacientes com Covid-19 que desenvolvem essas coagulopatias, já são tratados aí com essa heparina, mas na tentativa de resolver essa coagulopatia e não na tentativa de curar esse paciente do Covid-19. Então, existe a heparina como anticoagulante, então ela já é utilizada, mas visando as coagulopatias. Existem vários protocolos de tratamento e de profilaxia. A ação antiviral da heparina ainda está como estudo in vitro, então precisamos de mais estudos, né, comparar as concentrações, as estruturas moleculares da heparina e avaliar também esse estudo em vivo para ver se nós temos a mesma resposta. A ação anti-inflamatória da heparina ainda está com os resultados controversos, como nós vimos. E a ação protetora para o endotélio também está com estudos in vitro, sendo necessário ter uma avaliação em vivo e um estudo comparativo para o Covid-19. Bem, como considerações ainda, como modular a ação da heparina? Né? Então, a gente viu que a heparina ela tem múltiplos efeitos, né? Ela pode ser usada com a intenção, né, de diversas formas, e como que eu vou modular essa ação da heparina no organismo do meu paciente, né? Como que eu vou controlar essa ação como anti-inflamatório, como protetora de células endoteliais, antiviral e anticoagulante. Como que eu posso modular essa ação? E se essa ação ela pode ser modulada, de repente, pela dosagem, ou pela sua estrutura molecular. E em relação ao Covid-19, qual que seria a melhor dosagem? Como que eu chegaria, né, numa melhor dosagem ideal para modular essa ação da heparina? E se a heparina pode ser utilizada para o tratamento dos pacientes com Covid-19, né, fica ainda a pergunta. Então, existem dados, né, dependendo da sua ação, que o quadro do paciente melhora, principalmente a ação da heparina como anticoagulante. Então, a gente tem dados de pacientes que evoluem bem no tratamento, né, com a heparina, mas usando as outras ações da heparina ainda são estudos muito iniciais ou apresenta estudo controverso, então a gente precisa ainda amadurecer essas pesquisas e investigar melhor se a heparina poderia ser um medicamento potencial para o tratamento do Covid-19, né, para curar esses pacientes dessa doença. Então, aqui eu deixo a bibliografia utilizada na apresentação dessa aula, para que vocês possam fazer a consulta e fazer a leitura desses artigos. E aqui eu finalizo a minha aula.
espero que, né, que tenha ficado claro esses mecanismos aí da heparina, e qualquer dúvida eu fico à disposição.